Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de abril de 2021, vamos ao estudo da Revista Espírita. Estamos ainda no mês de janeiro de 1860 e vamos iniciar o item correspondência. Pedimos as bênçãos do nosso Senhor Jesus e dos amigos espirituais para nos inspirar e melhor aprender estas lições. Correspondência. Toulouse, 17 de dezembro de 1859. Meu caro senhor, acabo de ler vossa resposta ao senhor Oscar Cometan, cujo artigo havia lido. Se esse folhetinista cético, atoleimado e trocista não se convenceu pelas boas razões que lhe destes, poderia pelo menos reconhecer em vossa resposta a cortesia do estilo totalmente ausente da sua prosa. As críticas insossas com que tinha temperado as evocações me pareciam do espírito maligno. Os lamentos com que se referia aos 2 francos que havia custado a sonata bem mereciam que a sociedade lhe votasse um socorro de 2 francos. Pensais bem, meu caro senhor Allan Kardec, pois sou um espírito por demais ardente para ter deixado sem resposta um artigo que era citado e posto em causa. Por minha vez, escrevi também ao senhor Oscar Cometan no dia seguinte à recepção do seu jornal. Ele recebeu a seguinte carta. Esse é o senhor Brion D'Orgeval, que é assinante da Revista Espírita, que escreve para o Allan Kardec. Se vocês forem ver na nossa Revista Espírita de dezembro de 1859, o senhor Oscar Cometan, e esse é o ponto, o Allan Kardec responde ao senhor Oscar Cometan porque ele dedicou o folhetim de Sécle de outubro de 1859 aos espíritos. E esse é aquele caso que o Allan Kardec disse que ele não responde a ninguém, mas os espíritos mandaram que ele respondesse, que era necessário que ele respondesse. Então, você vai lá na Revista Espírita de 1859 e escuta na íntegra. E ele diz que fala da resposta do Allan Kardec e fala da própria carta que ele escreveu. Agora é a carta que ele escreveu para o senhor Cometan. Senhor, tive o prazer de ler vosso folhetim de quinta-feira, Variedades. Como me põe em causa, já que sou citado nominalmente, peço que me concedais permissão para tecer algumas considerações a respeito, que aceitareis, assim como aceitei as espirituosas críticas com que adornastes o relatório das evocações de Mozart e de Chopin. Que quereis gracejar com esse artigo humorístico? O espiritismo? Enganar-vos-eis redondamente se julgasseis causar-lhe o mais leve dano. Na França, a princípio faz-se gracejos, depois se julga, e só se concedem as honras das piadas as coisas verdadeiramente grandes e sérias, livres de com elas concordar após o exame que merecem. Se o senhor Ledoyen é tão ávido e interesseiro quanto quereis fazer crer, ele vos deve ser extremamente reconhecido por ter querido, num folhetim de 11 colunas, assegurar o sucesso de uma de suas modestas publicações. É a primeira vez que um artigo tão importante sobre o espiritismo é publicado num grande jornal. Por esse artigo, um tanto tumultuado, vejo que o espiritismo já é levado em consideração por seus próprios inimigos. Dir-vos-ei confidencialmente que os espíritos nos alertaram que também se servem dos inimigos para o triunfo de sua causa. Assim,
não tendes senão que vos manter em guarda, se não vos quiseres transformar em apóstolo, malgrado vosso. E quando ele fala, quando Kardec responde na Revista Espírita de dezembro de 1859, ele diz ao senhor Comentã que ele não foi possível dizer com mais polidez que não temos bom senso, que ele dizia que os espíritas não têm bom senso. E o Allan Kardec disse para ele que ele não ia responder, mas ele iria responder porque os espíritos o incumbiram de primeiro agradecer e depois dar um conselho. Se você quiser saber qual é o conselho, vá na nossa Revista Espírita de 1859, dezembro. Não vedes no espiritismo mais que charlatanismo moral e comercial. Nós outros, futuros inquilinos do hospício, nele encontramos a solução de uma porção de problemas contra os quais a humanidade se debatia há muitos séculos, a saber, o reconhecimento raciocinado de Deus em todas as suas obras materiais e espirituais, a certeza da imortalidade e da individualidade da alma provada pelas manifestações dos espíritos, a ciência das leis da justiça divina, estudadas nas diversas encarnações dos espíritos e etc., etc. Se nos dessemos ao trabalho de aprofundar um pouco esses assuntos, poderíamos ver que se acham acima de todos os sarcasmos e de todas as zombarias. Por mais que nos considereis sonhadores e alucinados, todos diremos, em lugar do "e por si move" de Galileu, todavia Deus está lá. Rogos, aceiteis, etc., etc. Brion d'Orgeval, primeiro baixo da ópera cômica do Teatro de Toulouse, ex-pensionista do Sr. Carvalho. É que o senhor Brion, ele foi citado, né? E teve grande saída e grande repercussão esse folhetim e essa reportagem do senhor Oscar Comentã. E ele termina dizendo que não é porque ele vai dizer que o pessoal do espiritismo não tem bom senso, fazendo zombaria, ele cita o Galilei, quando ele foi obrigado a abjurar, né, dizer que era a Terra, que era o Sol que se movia, que a Terra era imóvel, e aí ele diz, mas que se move, se move. Observação. Não é de nosso conhecimento que o senhor Oscar Comentã tenha publicado esta resposta, bem como a nossa. Ora, atacar sem admitir a defesa não é um combate leal. Isso já é observação de Kardec. Eu estou falando, eu não consigo entender quem é aqui. É muito confuso. Não. Na Revista Espírita de 1859, o Oscar Comentã, o Kardec comenta que o Oscar Comentã, na revista Siecle, publicou um artigo totalmente zombeteiro sobre o espiritismo. Certo. E ele deu, na Revista Espírita, uma resposta para o senhor Comentã que foi fina e classuda. Aquela carta grande que era tipo um diálogo entre o Allan Kardec E o Comentã. que era vocês dois juntas fazendo? Era esse. Aí ele deu essa resposta classuda lá. Kardec. Aí esse assinante, que também foi citado lá no artigo do Siecle, desse Comentã, está pedindo licença, parabenizou pela resposta. Já uma terceira pessoa. Já uma terceira pessoa que foi citada. E ele escreve uma carta para o Kardec dizendo: olha, eu li o artigo do Comentã, li sua resposta, achei muito boa, mas eu sou muito ardente para aceitar essa resposta, eu responderia assim. Eu também escrevi a minha. E mandei, é essa que segue. Aí o Kardec publicou e agora vai falar alguma coisa. Entendi. Tipo assim, não concordei com a sua resposta. Não, Achei boa, mas eu queria dizer mais. Você é muito cortês, bonzinho. Deixa eu Eu queria Deixa dizer dar uma mais. pimenta, Eu queria né? dizer mais. Aí ele Esse fala, acarajé. obrigada, né? Olha, o inimigo, mas que divulgou. Nunca o Espiritismo teve um artigo tão comprido num jornal tão grande, 11 colunas para falar de Espiritismo. Muito obrigado. Lembra? Cuidado para você não se tornar... Que era muito grande, mas essa era de dezembro de 1851. Isso. Lembra Lá tá que publicado. Ele tira sarro daquela sonata do Chopin que ele tocou e que Valeu 2 o francos. cara estava vendendo a 2 francos uma cópia. Sim. Aí ele diz na carta, eu te devia fazer uma vaquinha de 2 francos
Não, foi o Pois é, tô Allan Kardec comentando. que falou para ele. Ele Não, disse, esse aqui dizendo. pra ele. esse aqui está dizendo que foi muito bem, é isso mesmo que ele merecia. É uma terceira pessoa que está falando dessa resposta. Podia começar tudo de novo. Bruxelas, 23 de dezembro de 1859. Agora vai ser outra carta referente a esse artigo. Bruxelas, 23 de dezembro de 1859. Meu caro colega, venho submeter-vos algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos. Etnografia é o método utilizado pela antropologia na coleta de dados. Baseia-se no contato entre o antropólogo e seu objeto. Nesse caso, ele está falando dos espíritas com os espíritos. Venho submeter-vos algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos, com a intenção de corrigir uma opinião muito generalizada, mas ao meu ver muito errada no que respeita ao estado do homem após a sua espiritualização. Imagina-se erroneamente que um imbecil, um ignorante, um bruto, torna-se imediatamente um gênio, um sábio, um profeta, desde que deixou seu casulo. É um erro análogo ao de quem admitisse que um celerado, liberto da camisa de força, iria tornar-se honesto. Um tolo ficará esperto e um fanático raciocinará, tão somente porque transpuseram a fronteira do mundo espiritual. Essa carta do senhor Jobá, que ele manda muita correspondência para o Allan Kardec, né? Mas ele não está falando sobre o outro comentário. Ele está falando sobre esse estudo de etnias, como falou a Carla, só que ele quer falar uma etnias como se fosse do mundo espiritual. E ele está dizendo assim, que é errôneo você imaginar que uma pessoa que é imbecil, ignorante, bruto, ou um celerado, né, um criminoso, que ao desencarnar, que ele virou outra coisa, virou um santo ou virou uma pessoa inteligente. Ele disse que não. Ele disse que isso é errado, né? Só porque transpôs a fronteira do mundo espiritual. A gente sabe que não. No mundo dos espíritos, nós vamos ser tal qual nós somos aqui. Não é nada disso. Levamos conosco todas as nossas conquistas morais, nosso caráter, nossa ciência, nossos vícios e virtudes, à exceção do que se prendem à matéria. Os coxos, os arolhos e os corcundas não mais o são, mas os velhacos, os avarentos e os supersticiosos ainda o são. Não é, pois, de admirar que ouçamos os espíritos a pedir preces, desejar que façamos as peregrinações que haviam prometido, e mesmo que se descubra o que haviam escondido, a fim de dá-lo à pessoa a quem o haviam destinado e que a indicam exatamente, estando ela encarnada. Em suma, o espírito que tinha um desejo, um plano, uma opinião, uma crença na Terra, quer vê-los realizado. Assim, Hahnemann exclamava: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa, que satisfação para minha alma. O Hahnemann é o pai da homeopatia. Por isso que ele diz. E o Hahnemann, ele foi por uns muito ovacionado e por outros muito criticado, né? Tido como charlatão e embusteiro. E ele diz, né, que é coragem, que a gente não muda. E aí ele fala aqui que os defeitos físicos, esses sim, eles sim desaparecem no mundo espiritual. Mas ainda aí depende da moralidade, do grau de moralização do espírito que está encarnado. Porque senão ele pode continuar no mundo dos espíritos coxo, cego, zarolho, como ele fala aqui. Então ele está fazendo essa distinção do físico com o moral. Que aí ele diz que os trapaceiros, os velhacos, os avarentos, eles vão continuar sendo. Por isso que toda manifestação deve passar pelo crivo do bom senso, do estudo, porque senão cai em cilada. Quanto ao Dr. Gall, sabeis que ele pensa de sua ciência, assim como Lavater, Swedenborg e Fourier,
o qual me disse que seus alunos haviam truncado a sua doutrina, querendo ultrapassar a fase do garantismo, que ele me felicita por continuar. Franz Joseph Gall, criador da frenologia, mapeou o cérebro em 24 partes. E a frenologia quer dizer que, por sinais fisionômicos, a forma do crânio, se conhece a faculdade mental de um indivíduo. Lavater, Johann Caspar Lavater, nasceu em 1741, desencarnou em 1801, teólogo e filósofo suíço. Emanuel Swedenborg, nasceu em 1688, desencarnou em 1772, pensador, naturalista e místico sueco. François-Marie Charles Fourier, nasceu em 1772 e desencarnou em 1837, reformador social francês. Numa palavra, todos os espíritos que professam uma religião, uma idolatria ou um cisma por convicção, persistem nas mesmas crenças até serem esclarecidos pelo estudo e pela reflexão. Tal é o móvel de minhas preocupações neste momento, e evidentemente é um espírito lógico que as dita, porque há uma hora não pensava senão em recolher-me ao leito e acabar a leitura do excelente opúsculo da senhora Henri Gauguin sobre os piedosos preconceitos dos baixos bretões contra as novas invenções. O que ele fala quando uma pessoa, isso serve para os homens de ciência e aí também serve para o espírito. E ele diz assim, que quando a gente persiste nas mesmas crenças, até que elas sejam esclarecidas pelo estudo e pela reflexão. Todos esses que ele fala aqui, o Gall, o Lavater, o Swedenborg, o Fourier, eles tiveram ideias que até certo ponto, enquanto eles estavam vivos, pareciam lógicas. E, se vocês se lembram, na Revista Espírita de 1859, o próprio Swedenborg, quando ele é evocado, ele diz que agora ele estava esclarecido e ele via que aquelas coisas que ele escreveu não estavam corretas. Lembra que ele disse que ele recebeu comunicação do próprio Deus, né? Que Deus falava com ele. E aí ele diz, não, eu fiquei deslumbrado e não era isso bem verdade. E ele está dizendo que isso depois que desencarna, que a pessoa vai ter uma nova, se ele é um homem de ciência, para ver uma nova ideia. E aí ele diz que ele queria dizer, que ele queria fazer outra coisa, e um espírito mandou ele dizer isso, escrever para o Kardec. Continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo nada mais é que a imagem daguerreotipada deste, que, como sabeis, encerra espíritos malignos como o diabo e maus como os demônios. Não é de admirar que as pessoas simples se enganem e interditem todo o comércio com eles, o que as priva da visita dos bons e grandes espíritos, menos raros lá em cima do que aqui embaixo, pois os há de todos os tempos e em todos os lugares, e estes só nos querem dar bons conselhos e nos fazer o bem. Enquanto sabeis com que repugnância e com que cólera os maus respondem ao apelo forçado. Mas o maior, o mais raro de todos os espíritos, aquele que vem apenas 3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, enfim, não obedece às evocações dos pneumatólogos. Vem quando quer, Spiritus flat ubi vult. O Espírito sobra onde quer, o que não quer dizer que não envie outros para lhe preparar o caminho. A hierarquia é uma lei universal. Tudo é como tudo, aliás, como entre nós. O que mais retarda o progresso das boas doutrinas, que a perseguição não deixa avançar, é o falso respeito humano. Hierarquia é a graduação crescente ou decrescente, segundo uma escala de valor, de grandeza ou de importância. Então, daí ele dizer que a hierarquia é uma lei universal. Tudo começa no pequeno, vai para o maior, da ignorância à angelitude.
Há muito tempo teria o magnetismo triunfado se o senhor X e o senhor N, em vez de darem o nome e o endereço das pessoas para as referências, como dizem os ingleses, houvessem dito: quem é esse senhor M que se esconde? Aparentemente um mentiroso. E esse senhor J, um fascista, ou antes, um ser em que não se deve confiar, porquanto não se oculta nem se mascara senão para fazer mal e mentir. Hoje que as academias finalmente já aceitam o magnetismo e o sonambulismo, primo-irmãos do espiritismo, é necessário que seus partidários se disponham a assumi-lo com todas as letras. O medo do que dirão é um sentimento covarde e mau. A ação de subscrever aquilo que se viu, que se crê, não deve mais ser considerada como um traço de coragem. Deveis, pois, persuadir vossos adeptos a fazerem o que sempre tenho feito: assinar. Jobar. Então, o Jobá fala que quando a gente estuda, a gente reconhece que o mundo de além-túmulo nada mais é do que uma imagem daguerrotipada. O daguerrotipo é o antecessor da fotografia. Então, ele diz que o mundo, né, dos encarnados nada mais é do que uma fotografia do mundo espiritual, e não ao contrário. Então, aí ele vai falando, como a Carla já bem falou, da hierarquia, onde tudo tem hierarquia, que os espíritos superiores, eles não vêm só porque são chamados, eles vêm para bons propósitos, ou, como ele fala, apenas 3 vezes, né? O mais raro de todos os espíritos vem apenas 3 vezes durante a vida de um globo. Então, são esses espíritos superiores, eles não ficam ao nosso bel prazer. E aí tem uma observação do Kardec sobre o Jobá, que de novo ele fala que a pessoa devia se assinar quem é espírita e não se esconder. Na próxima semana, nós vamos ler as observações de Kardec sobre essa carta de Jobá. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a ajuda dos amigos espirituais que nos inspiraram e nos intuíram.